Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma matéria, vou colocar aqui para vocês. Antes da gente iniciar com essa matéria, né? O uso excessivo de telas está associado à saúde mental de diferentes gerações. Teve uma sugestão de um inscrito pedindo, né, sobre essa questão da ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas, né, estão depressivas. E não é só a questão do uso de celular que faz isso, né? Mas uma das causas é essa. Às vezes você vai rodando feed, e acaba que você se compara. Você compara a sua vida, compara a casa do outro, o serviço do outro, o carro do outro. E essa comparação, ela não é boa, né? E aí junta ideologias políticas também na sua mente. Por que que uns têm mais e eu tenho menos? Por que isso? Por que aquilo? Enfim, né? E isso vai adoecendo as pessoas. Claro que tem outros fatores também, por exemplo, se você está com deficiência de vitamina D, você pode ter uma depressão. Por exemplo, eu estou com deficiência de vitamina D desde quando o Humberto era vivo, ali no finalzinho da doença dele, eu fui descobrir e às vezes dá um desânimo. Eu tô assim, e é difícil de subir a vitamina D, né? E agora tá nesse tempo de chuva, aí é pior ainda. Mas eu tô me policiando para tentar subir um pouco os meus níveis de vitamina D. Enfim, mas eu queria que vocês soubessem que hoje é praticamente normal, né? Ter essa ansiedade, ficar mais triste mesmo. Eu acho que deve ter relação com alguma coisa até da tecnologia, das frequências, né? Às vezes você mora na cidade, uma cidade mais cheia e tem esses problemas. É igual eu não tô numa cidade muito grande, eu tô numa cidade menor. E aqui não tem muito carro de som, é bem raro. A única coisa que tem aqui que é bem desagradável é essas motinhas, né? Essas bicicletas motorizadas. Elas são bem barulhentas, mas, né, a gente tem que saber conviver com a sociedade, infelizmente. Mas essas músicas, esses batidão, esses funks, eles têm uma frequência ruim, né, pesada. Então você tem que começar a se policiar, né? Eu estou ficando muito tempo no celular. O que que eu estou consumindo? Eu estou consumindo, porque às vezes você está ali consumindo um conteúdo e eu já percebi isso. Muitas pessoas colocam uma música podre num conteúdo às vezes que é legal. Então fica aquela música podre, cheia de palavras ruins, num conteúdo que seria bom. Mas aí a pessoa estragou, por exemplo, tem uma mulher que faz bolos, né? Ela é bem famosa no Brasil. Ela faz os bolos como se fossem objetos. Aí ela vai desvendar, né? Se o bolo é real ou se ele é um objeto mesmo. E muitas vezes ela coloca música ruim no fundo. Então, assim, você tem que se policiar, né? Pra ver o que que você tá consumindo aí, pra ver se essa ansiedade, essa depressão, essas coisas não estão vindo também das frequências, né? Até no curso do Humberto ele fala sobre isso, frequências e vibrações, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque o nosso corpo ele é água, né? Muita parte do nosso corpo é água e a água em contato com essas vibrações, ela pode acabar adoecendo a pessoa, né? Então, seria interessante analisar isso também. Então, eu já falei do celular, né, das comparações, não só do aparelho, ver o que, que você se policiar no que você está assistindo. Já falei sobre questão de saúde também, que pode ter interferência, né? Os estímulos externos, né? As músicas, a vizinhança. Também tem o estresse, às vezes o sono também, o sono não está adequado. Humberto tem um livro que ele leu sobre o sono também, que se você estiver dormindo mal, tudo na sua vida desanda. Até uma compulsão alimentar você vai ter. Por exemplo, eu estava muito acima do meu peso, eu ainda estou, mas eu estou tentando emagrecer, porque eu tive 3 gestações. As 2 primeiras foram mais fácil voltar no peso, a última não, porque
Humberto estava doente, então eu tinha que cuidar de 3 crianças, mais ele doente. Então, assim, era muito serviço, era muita coisa para fazer e a gente acaba. Mãe já é assim, né? A mãe ela se anula muito pelo filho. Eu não estou aqui reclamando, eu estou aqui para informar, né? Que a mãe é esse sacrifício, né? Cristo ensinou que, né? Cada um pega a sua cruz e me siga. Então, assim, pega os seus problemas, sua cruz e vai adiante, porque não adianta parar, né? Então, tem vários fatores para essa questão de ansiedade e depressão. Mas hoje eu quero ler sobre essa matéria aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Ela é da UFMG. E não é uma notícia muito nova, né? Mas eu gostaria de trazer isso em respeito às sugestões que vocês me deram e para ver se ajuda alguém, né? Porque hoje em dia essa é a doença do século, né? Ansiedade, depressão. Aí entra aquela questão de tudo que tá acontecendo, né? Burnout e muito problema que tá acontecendo na vida, né? Ultimamente. Então vamos lá. Sintomas de estresse, depressão, ansiedade foram observados em resultados de pesquisas da UFMG. O uso excessivo de telas está ligado a uma piora da saúde mental dos seus usuários, independentemente da idade. Segundo mostra tese defendida no programa de pós-graduação em medicina molecular, biomolecular, que envolve a questão da água e tudo mais do corpo, da Faculdade de Medicina da UFMG, os resultados mostraram de forma inesperada a presença da nomofobia, medo de ficar longe do celular, em idosos. Além disso, dos estudos que avaliaram as crianças, 72% delas encontraram aumento na depressão associado ao uso excessivo de telas. Tem uma questão aqui que eu achei muito interessante, que fala da saúde mental. Quando a gente fica muito tempo em celular, rodando feed e tudo mais, a nossa carga mental, ela fica muito pesada, fica muito cheia de informação. Em outro vídeo de outro canal, o Brasil Resiliência Cristã, estou fazendo vídeos para lá, estou falando sobre sobre provérbios, e eu estava falando que hoje nós temos muito mais informação que os nossos avós, que os nossos bisavós. Né? Nossa avó estava ali, vivendo a vida dela, lavando a roupa, limpando as fraldas, cuidando das crianças, do jeito deles, sem ter muito entendimento de nada, assim, do avanço da ciência, né? E acabava que eles não tinham essa perturbação mental que nós temos hoje, né? Nossa mente, ela é muito agitada. Mas no final desse vídeo eu vou lembrar para vocês por que a nossa mente ela é tão agitada. Porque tem um propósito, o sistema ele não faz isso à toa, né? Vamos continuar lendo. A possível explicação da relação é o aumento de tempo em frente às telas no dia a dia, após a pandemia do Covid-19, principalmente pelo tipo de utilização. Elas estão cada vez mais sendo utilizadas para trabalho, entretenimento e estudo. Percebeu-se que os pacientes jovens com transtornos de déficit de atenção, aí entra essa questão que eu te falei, né? Não é só a questão da depressão e ansiedade, né? Os déficits, os burnout, tudo que está acontecendo, né? Os déficits de atenção, hiperatividade e depressão tinham as telas a todo momento. E no período de pandemia, as telas foram as principais aliadas contra a solidão. Porém, a consequência desse uso excessivo podem ser vistas agora, afirma pesquisadores e autora do estudo Renata Maria Silva Santos. E essa questão da solidão, né? É interessante porque na época da pandemia, né, as pessoas estavam muito sozinhas, mas o ser humano em si, ele parece que ele quer se afastar, ficar sozinho mesmo,
Tanto é que agora, assim, as leis, tudo agora vai conduzir a isso, né? As pessoas não querem casar mais, as pessoas não querem ter filhos, as pessoas preferem ter pets como filhos, né? Esse dia na rua eu tava caminhando, aí a mulher veio, ai, meus filhos, os cachorros são igual aos filhos, é a mesma coisa, né? Eu não é a mesma coisa, não é nunca a mesma coisa. Um cachorro, você pega ele, deixa ele o dia inteiro sozinho no terreiro com um pouco de ração e água, ele vai viver ali. Agora, uma criança, você vai pegar um pote de comida e um pote de água e deixar? Me explica se é a mesma coisa, gente. Sei lá, parece que as pessoas não estão raciocinando mais. Mas não é a mesma coisa, não é. Você não pode comparar um ser humano com um cachorro, nem com um gato, nem com um passarinho. Nada contra os bichos, mas eles são bichos, né? E nós somos seres humanos, né? Até a própria Bíblia diz que o homem é para ter domínio dos animais, não os animais nos dominarem. Aí entra várias questões aqui que eu não vou entrar agora, mas entra a questão parasitória. Aí as pessoas ficam cheias de parasita, não sabem o que é, mas beija no cachorro, beija gato, dorme com bicho, é complicado. Infelizmente, eu tenho pessoas da minha família que têm essas questões e eu respeito, né? Mas nós temos essa divergência, mas todos nós temos que tratar com respeito uns aos outros, né? Mas comparar um filho a um bicho é complicado. Aí vamos seguir. Outra motivação para esse resultado é a utilização dos dispositivos como distração para as crianças, enquanto os pais buscam realizar suas tarefas, contribuindo então para o aumento nas horas de uso. Neste sentido, o distanciamento entre pais e filhos podem provocar um aumento da disposição para depressão nas crianças. E hoje em dia, gente, eu vejo muito, assim, esses dias eu tava num lugar que tinha criança, aí a mãe deu o celular e a menina ficou no celular. E vai saber o que que essa criança tava vendo, né? Não tem uma fiscalização, não bloqueiam os recursos que tem que bloquear. Na verdade, a criança nem deveria ter celular, né? Mas, pelo menos assim, eu acho assim, se você tá dando, pelo menos averigua, verifica, tenta fazer uma proteção. Igual esses jogos, né? São jogos que tem na internet, que fica muito aberto, e aí pedófilos entram, nem sei se eu posso falar essa palavra, mas entram ali e fazem o que quiserem, né, com as crianças. E os pais, muitas vezes, estão trabalhando e nem vê o que está acontecendo. O estudo foi feito por revisão sistemática, isto é, análise de estudos primários sobre o assunto, totalizando 142 artigos e mais de 2 milhões de pessoas de diferentes países acompanhadas, trazendo uma amostra abrangente para o estudo. A maior parte dessas pessoas são adolescentes, tendo em vista que são os nativos digitais. Porém, o que chama atenção é a quantidade de idosos que desenvolveram a fobia de ficar separados do celular. Este estudo é um alerta sobre o uso excessivo de telas, relação das pessoas com ela e o conteúdo consumido, aponta a pesquisadora. A pesquisa aponta que a participação em redes sociais foi responsável por aumentar o risco de depressão em meninas. É aquilo que eu falei no início da matéria, né? Quando você se compara, por exemplo, existe alguma influenciadora que é muito vista, tem milhões de seguidores. Então as pessoas vão se comparar. E às vezes, por exemplo, se é assalariado, você ganha um salário mínimo, você não vai conseguir fazer tudo. Pagar aluguel, pagar água, luz, comida, gás, perfume, maquiagem, unha toda semana, sobrancelha, procedimentos estéticos. Não tem condições, não tem. Então, olha para você ver, a depressão está mais em meninas, porque a menina, se ela entra nesse limbo, né, se ela entra nisso, da mídia, dessas influenciadoras, aos poucos, ela vai se comparando e vai se destruindo, porque ela vai ficar frustrada, mas fulana tem, eu não tenho, fulana é mais bonita do que eu, fulana, entendeu? E
é uma coisa viciosa e que pode prejudicar a sua vida, né? Porque cada um é único, não adianta você comparar a sua vida com o outro. E são questões de escolhas também, né? Muitas pessoas, muitas dessas mulheres influencer, elas estão ali naquela posição porque elas tiveram que sensualizar, tiveram que mostrar o corpo, tiveram que fazer danças. E aí você tem que ver, isso está condizendo com o meu caráter, com a maneira que eu faço. Por exemplo, ficar dançando na internet. Não tem nem cabimento eu querer isso, não condiz com o que eu acredito, não condiz com o meu caráter, entendeu? Então, isso vai adoecendo as pessoas. Uma vez que o conteúdo fornecido nas redes é de corpo perfeito, gerando comparações e afetando a saúde mental. Da mesma forma, em idosos que consomem conteúdos violentos na televisão. A conclusão que a maioria dos estudos teve é que não basta limitar o tempo de telas, mas também enriquecer o tempo fora dela, tentando manter a mente ativa. A falta de gerenciamento do tempo aumenta o estresse de forma considerável, visto que nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 30% dos adultos utilizam jogos em seus aparelhos, atrapalhando as tarefas do dia a dia, defendeu a pesquisadora. A partir desse resultado, os pesquisadores sugeriram algumas soluções, como determinar o tempo de telas de acordo com a idade e buscar os dispositivos com maiores possibilidades de socialização, como no caso do cinema. Além disso, o incentivo a atividades físicas ao ar livre são essenciais para combater o uso excessivo de aparelhos. Para a pesquisadora, o estudo aponta que a dependência pode diminuir em 10% caso o smartphone esteja em um metro do usuário, contribuindo para a carga cognitiva, fator responsável pelo raciocínio. Essa aqui é a pesquisadora, né? Essa é a Renata. Segundo estudos analisados, nota-se a diminuição de quociente e inteligência, o QI, para antes do previsto. E eu lembro muito do Humberto, né, que ele falava que o QI do brasileiro é menos de 86, é 86, menos que de um macaco, e ele falando assim sobre isso, sabe? Eu creio que o Humberto, ele tinha um QI alto, sabe? Que ele era muito inteligente, ele falava muita coisa pra mim. Eu creio que nem tudo ele falou, mas pra você ver, né? Atrapalha os neurônios, essa questão do celular. Não só isso, né, gente? A gente sabe que hoje em dia nós estamos sendo bombardeados por todo lado, essa questão de saúde. Isso explica-se pela falta de incentivo a atividades que necessitam do pensamento rápido e outras habilidades que contribuem para o funcionamento ativo do cérebro. Essas atividades podem ser realizadas mesmo com a tela, desde que aconteça interação. Quando a pessoa interage com a tela, acontecem estímulos cognitivos. Isso pode melhorar a memória e o raciocínio, principalmente em idosos. Com esses ganhos, os processos depressivos podem demorar mais a se instalarem, aponta a autora do trabalho. Renata Santos defende que o trabalho pode auxiliar a população que procura ajuda pela saúde mental, uma vez que consegue entender melhor a atuação das telas neste âmbito e manejar de forma adequada a partir dos dados do estudo. Mesmo estando imerso nesse mundo digital, é preciso buscar maneiras de conviver de forma saudável com as telas e auxiliar aqueles que são afetados
pelo uso inadequado. Conclui. Uso, né? Pesquisa. As associações entre tempo de tela e saúde mental no ciclo vital. Programa de pós-graduação, aí fala aqui dentro, saúde e consciência. Saúde e consciência. No programa de rádio Saúde e Consciência desta semana, vamos começar. Aí fala aqui que vai começar sobre saúde e tudo mais. Então, nós temos que analisar, e aqui fala para a gente ajudar as pessoas que estão nesse vício, né? Que eu acho que é um vício. Hoje em dia, assim, tudo a gente faz pela internet, né? Então, nós temos que nos policiar, né? Temos que ajudar as crianças aí a não ficarem viciadas nisso também, porque querendo ou não, é um estímulo que vai te dando prazer, vai te dando dopamina, e depois, quando você vai para a vida real, para a vida do dia a dia, você vai encontrar desafios, e aí o seu próprio cérebro não vai querer agir, porque não te dá mais prazer. Por exemplo, trabalhar às vezes, ter uma conversa, fazer uma caminhada. Então, tudo isso já requer do nosso corpo, né? Requer da nossa atividade física. E aí fica essa reflexão. E o que eu queria deixar para o final é o seguinte: o que acontece? Isso eu vejo muito, tá? Quando você está no campo, no sítio, quando você está em meio à natureza, você vê Deus em tudo. Aquele silêncio, passarinho cantando, ele comendo, ele voando. Então você vê aquele modelo da natureza, de tudo. E aí quando você vai para a cidade, já é um caos. A cidade ela é barulhenta. É carro que vai e volta, é muita gente, é grito, é música. E acaba que vai ecoando mais alto que a voz de Deus. E aí vira um desafio, né? E eu quero que vocês entendam que às vezes você tem que ficar em silêncio, mesmo morando na cidade. Ficar em silêncio para escutar a voz de Deus. E orar do seu jeito. Por exemplo, teve um dia que eu estava muito triste, né? Meu pai morreu, o Beto morreu, a tia do Beto morreu. Então, assim, são desafios na vida. E eu fiquei muito triste, eu fiquei em silêncio, não aguentava mais nada, não tinha forças para mais nada. Eu tinha acabado de me mudar para cá, para onde eu tô agora. E eu olhei para Deus assim. Eu gosto muito de cantar, mesmo que a minha voz não seja a melhor voz do mundo, mas eu gosto de cantar. Então, o que eu fiz? Ao invés de orar, eu fui cantar. Fui cantar e faz bem para mim, faz bem. É igual, muitas pessoas não creem na mesma fé que eu, mas quando eu comungo, né? Porque para o católico a hóstia não é um pão, né? É Cristo. Então eu comungo. Teve um dia que eu comunguei, que foi na missa de sétimo dia do meu pai. Eu comunguei e eu não consegui falar mais nada. Eu só ajoelhei assim e chorei, porque não adianta. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que passa no meu coração, Ele sabe o que eu tô passando. Então, às vezes só deitar ali, chorar já basta, sabe? Não precisa de palavras. É isso, tá bom? Não deixe Deus silenciar em você, não deixe a cidade, não deixe o barulho do mundo, não deixe o celular roubar seu tempo, né? Eu também mexo em celular, porque hoje em dia tudo é no celular, mas tira um tempo para você, para sua família. É muito estranho gravar com uma câmera e falar, mas depois a gente vai vendo que realmente saiu, que tem pessoas ali ajudando pessoas. E é isso. Para não ficar muito longo esse vídeo, vou finalizando por aqui. Muito obrigada por tudo e fiquem na paz.